Biografia. O antropólogo social inglês Herman Max Gluckman nasceu em 26 de janeiro de 1911, em Joanesburgo, na África do Sul, tendo escolhido a naturalidade britânica, assim como o desenvolvimento de sua vida e carreira acadêmica fora da África do Sul, como forma de oposição ao aspecto do sistema do apartheid. Max Gluckman partiu para a Inglaterra para estudar na Universidade de Oxford em 1934, terminando doutorado em antropologia por aquela universidade em 1938, após efetuar trabalho de campo na África do Sul. Em Oxford, foi aluno de Evans Pritchard e Radcliffe Brown, cujo pensamento social influenciou decisivamente sua obra e carreira. Gluckman continuou suas pesquisas no terreno do norte da Zâmbia, entre os Lozi do Barotseland e os Tonga. Nos 10 anos que seguiram, enquanto investigador do Instituto de Livingstone, de qual se tornaria diretor em 1941. Com base nesses estudos, Gluckman desenvolveu seu pensamento que viria a se construir numa verdadeira escola de antropologia social, nomeadamente a partir do momento que se tornou responsável pelaquela disciplina na Universidade de Manchester, onde efetuou um trabalho longo e brilhante à frente do Departamento de Antropologia Social. No contexto da tradição evolucionista, que marcou a fase inicial da antropologia, o foco recaía sobre as formas e os sistemas de poder em sociedades primitivas, cujas características deveriam ser comparadas e classificadas em relação ao sistema político das sociedades modernas, consideradas as mais evoluídas. Propunha-se, então, uma linha evolutiva das formas de organização política, que começava com a horda primitiva e chegava ao estado moderno. Nessa época, entre o final do século XIX e o início da década de 1920, a grande maioria dos estudos antropológicos não tinham a política como tema central de interesse, nem a antropologia política era pensada ou formalizada como sub-área dos estudos. Com o avanço da tradição estrutural funcionalista britânica, no entanto, a política ganhou espaço, sobretudo nas etnografias realizadas no contexto colonial anglo-africano. Muitos desses estudos buscavam entender a organização social de grupos e etnias sem a presença de um sistema político formal, isto é, sem Estado. É nessa direção que surgem as reflexões sobre a importância dos sistemas de parentesco para a hierarquia e a coesão social. Tendo como referência inicial Radcliffe Brown, sucederam-se autores como Evans, Pritchard, Meyer Fortes, o próprio Max Gluckman, Edmund Leach e Victor Turner, entre outros. Alguns dos textos fundamentais, então, era da recém-formada antropologia política. Realizações. Gluckman era um ativista político, vigorosamente anticolonialista. Empenhou-se diretamente nos conflitos sociais e contradições culturais do colonialismo, como racismo, urbanização e migração de trabalhadores. Gluckman combinou a escola estadunidense de estrutural funcionalismo com um enfoque marxista em desigualdade e opressão, criando uma crítica de colonialismo dentro do estruturalismo. Ele retornou à África do Sul por 14 meses de pesquisa de campo entre os Zulu de Natal. Isso seria seguido em breve, em 1939, pela nomeação de um oficial de pesquisa do Instituto Rhodes Livingstone, agora o Instituto de Estudos Africanos da Universidade da Zâmbia. Ele foi enviado para fazer um estudo de campo de Barotseland, a cujo povo, e especialmente aos Lozi, ele permaneceu profundamente apegado. Na pesquisa que desenvolveu na Zululândia, na África do Sul, argumentou que as comunidades africanas e europeias formavam um único campo social, cuja cisma em dois grupos raciais formou a base de sua unidade estrutural. Max Gluckman, como antropólogo social e ativista político, formou uma oposição ao sistema apartheid, que foi um regime implementado na África do Sul. Esse regime determinava que só os brancos tinham direito a voto e também possuíam todo o poder econômico e político do país. Soube questionar e reformular os princípios teóricos e metodológicos que foram apresentados para ele durante seu percurso acadêmico, contradizendo os funcionalistas com o raciocínio de que as culturas não deveriam ser tratadas como um sistema fechado e inflexível.
Colocando em questão o paradigma usado para entender as sociedades e seus conflitos, chegou a comparar as leis e direitos da sociedade moderna com os rituais nas sociedades primitivas, dizendo que serviam da mesma forma para garantir a ordem social. Foi com esses pensamentos e conceitos humanistas que contribuiu no surgimento da antropologia social, além do seu empenho anticolonialista que visava a preservação e a dignidade das sociedades primitivas. Desenvolveu seus pensamentos observando as várias sociedades da África Negra para entender os aspectos tradicionais de organização e sistemas de ideias, símbolos e relações políticas nessas sociedades. Buscando o equilíbrio social em outras sociedades, observou que não poderia generalizar conflitos, interesses e relações, incentivando o estudo de campo. Friedrich Barth nasceu em Leipzig, na Alemanha, filho de acadêmicos noruegueses. Estudou em Chicago com estudos doutorais na LSE e em Cambridge. Iniciou seus trabalhos de campo entre populações rurais do Paquistão, Irã e Kurdistão. Praticamente fundou a antropologia acadêmica na Noruega, quando em 1961 foi convidado a criar um departamento na Universidade de Bergen. Já existia um centro de antropologia vinculado ao Museu Etnográfico da Universidade de Oslo, mas voltado à coleta superficial de dados folclóricos. Depois de consolidado o departamento de antropologia em Bergen, em 1974, passou a lecionar em Oslo. Ávido pesquisador de campo, realizou ainda pesquisas no Sudão, Iraque, Omã, Papua Nova Guiné, Bali e Butão, e passou suas 3 últimas décadas dando aula ou palestras nos Estados Unidos. Escrevendo em inglês, Barth teve uma rápida e ampla disseminação nos anos de 1960 e 1970. Nessa época, quando surgiam as críticas pós-modernas e pós-coloniais à antropologia, algumas críticas à sua abordagem se consolidaram, como por exemplo as críticas pós-coloniais de Talal Assad. Ele questionava a normalidade da ação estratégica dos indivíduos. Para Assad, Barth não considerou as tensões políticas oriundas do colonialismo britânico no Sul e centro críticas das teorias do sistema mundo e da dependência. Pelo enfoque no indivíduo, as relações sistêmicas do alcance global de dominação e dependência são obliteradas. Transacionalismo não explica tudo. Apesar de Barth repetidas vezes afirmar a capacidade explicativa parcial de sua teoria, seus escritos efetivamente utilizavam o transacionalismo como meio exclusivo de compreensão das sociedades. Limitações metodológicas. O antropólogo paquistanês Akbar Aimen, cuja esposa era uma Pathan, considerava que a amostra etnográfica do Vale Swat tinha o viés de poucos informantes, usualmente fazendeiros com grande influência econômica e política na região. Etnicidade. É o conjunto de características comuns a um grupo de pessoas que as diferenciem de outro grupo. Normalmente, essas características incluem a língua, a cultura e a noção de uma origem comum. Segundo Huysmans, etnicidade é a autoconsciência da especificidade cultural e social de um grupo particular, ou seja, o fato de se pertencer a um grupo culturalmente ligado. O conceito de etnicidade tem um significado puramente social, ele está mais ligado à cultura do que um conceito de raça. Pessoas com hábitos culturais diferentes consideram-se culturalmente distintos de outro grupo cultural da sociedade e são vistos como divergentes por estes outros grupos. Diferentes características podem distinguir um grupo étnico de outro, mas a principal é a língua, são os estilos de roupas, as religiões, os adornos, e etc. Tais características étnicas são totalmente aprendidas, mas como é comum, um certo grupo pode ser taxado de preguiçoso ou até mesmo de ignorante. Porém, não há nada de nato na etnicidade. Ela é um fenômeno puramente social, produzido e reproduzido ao longo do tempo. Na verdade, a etnicidade é um atributo que todos os membros da população possuem e não apenas determinados segmentos desta. Entretanto, a etnicidade está, com maior frequência, associada a grupos minoritários dentro de uma população. Contexto teórico. Quando fazia doutorado na Inglaterra, os africanistas da escola britânica do estrutural funcionalismo centravam-se nos sistemas sociais, representados pelas formas e normas sociais. Contudo, tal método não explicava necessariamente tudo sobre uma sociedade. Portanto, o trabalho de Barth foi uma reação aos postulados do estrutural funcionalismo. Dentre as influências de Barth, nós temos a antropologia política, onde os antropólogos britânicos, especialmente da Escola de Manchester e LSE, focavam nas organizações sociais e políticas, tendo os estudos africanistas como área de trabalho. Edmund Leach, orientador de Barth em Cambridge,
Nietzsche já contestava as categorias fixas do estruturalismo, tanto o britânico quanto de Levi-Strauss. Para ele, as relações políticas, sociais e estruturais eram fluidas. A antropologia econômica formalista. Barth estudou brevemente no LSE e foi influenciado pelas ideias de antropologia econômica de Raymond Firth. Além disso, temos algumas influências de fora da Inglaterra, como a Escola de Chicago, que, embora treinada em paleoantropologia e arqueologia na Universidade de Chicago, é inegável as influências metodológicas dessa escola, que ainda influenciaria o interacionismo simbólico. Indiretamente, a Universidade de Chicago afetou seu pensamento antropológico. A cibernética. No final dos anos de 1940, Norbert Wiener propunha uma análise formal dos sistemas, utilizando mecanismos de processos e retroalimentação para explicar mudanças. Teoria dos jogos. Barth transportou para a antropologia o teorema de utilidade, desenvolvido pelo matemático John von Neumann e pelo economista Oscar Morgenstern. Originalmente concebido para estudar processos de decisões no final da Segunda Guerra e início da Guerra Fria, a teoria dos jogos seria empregada por Barth para compreender as alianças entre diversos grupos humanos e suas consequências em outras áreas, por exemplo, a identidade. Conceitos e pressupostos do transacionalismo. 1. Foco no indivíduo. O que seria isso? As pessoas tomam decisões conscientes em busca de sair por cima e se beneficiar disso. Consequentemente, essas transações vão ser muito importantes para a criação de sistemas políticos e/ou organizações sociais e culturais. Mas o que são essas transações? São processos que envolvem estratégias e negociações para conseguir maiores ganhos ou minimizar suas perdas. Nem todas as relações sociais resultam na sociedade em geral, mas as que são institucionalizadas tendem a ter grande valor nas transações. Foco nos processos de mudanças. Uma sociedade não pode ser analisada apenas pelas suas ideias, mas por sua dinâmica, escolhas e alianças, que a mantém ligada. Ausência de estruturas fixas. Existindo transações, logo não haveriam estruturas sociais fixas, ou seja, relações complicadas e com frequência, como estabelecidas entre indivíduos, por meio dos papéis sociais que assumem, quer no sentido ambiental social proposto por Levi-Strauss, ou no sentido de parâmetros de relações e normas sociais proposto por Radcliffe Brown e Evans Pritchard. Fronteiras. Na nossa sociedade, as identidades são negociáveis. Barth uma vez contou sobre um homem que se identificava como curdo, um grupo étnico do Oriente Médio, como árabe ou como turcomano, dependendo do contexto e das pessoas que se relacionavam. Portanto, as identidades não seriam definitivas, mas resultado das transações, que criam fronteiras que separam as pessoas. Desse modo, o entrevistado se sentia livre para poder andar entre os grupos étnicos sem sofrer nenhum preconceito. 6. Sociedade. Um conjunto social seria um agregado de ações. Uma sociedade estável seria um grupo humano onde a maioria das pessoas ocupam lugares em setores econômicos e políticos, assim evitando conflitos. Liderança e política. A autoridade resulta de um engajamento transacional. Isso vale tanto para a obediência das autoridades quanto para as alianças, com líderes persuasivos. Os líderes superiores ou colaterais tomam cuidado com as ações de um líder hierarquicamente inferior, principalmente em relação às transações.